Olá, família, tudo bem por aí? Hoje a gente dá continuidade à nossa playlist Aposentadoria Faça Você Mesmo. Na primeira parte, eu falei sobre por que a gente deveria se preocupar em cuidar da nossa própria aposentadoria. Na segunda parte, eu dou uma geral sobre a metodologia de investimento que a gente segue. E aqui nessa terceira parte, a gente começa a entrar em detalhes, começando pela renda fixa. Relembrando, a nossa metodologia de investimento é baseada nessas 5 premissas. Então, sempre que a gente falar de algum ativo que a gente vai comprar, da forma de selecionar esses ativos, é sempre seguindo essas 5 premissas. A nossa metodologia de investimento ela precisa ser simples, ela tem que exigir pouco tempo de dedicação da gente, afinal não somos investidores profissionais. A gente não deve procurar a grande tacada, não é objetivo nosso ficar rico da noite para o dia. A gente não tenta fazer previsões, então nada do que a gente procura, ou nenhum ativo do que a gente estuda e põe na carteira, a gente não está tentando adivinhar o futuro. E por último, a gente foca onde a gente tem controle, no aporte e no tempo. São essas 5 premissas que a gente sempre segue. Se quiser mais detalhes, vai lá na parte 2 da playlist, que a gente entra em detalhes nessa filosofia. A gente fala detalhadamente em cada uma dessas premissas. E ainda relembrando um pouco a filosofia, a gente se baseia em investir em ativos geradores de riqueza. Então a gente procura ser sócio de boas empresas, ser proprietário de imóveis de alto padrão e financiar grandes empreendimentos. Sócio de boas empresas através de ações, a gente vai falar lá na parte 5 dessa playlist sobre ações. Ser proprietário de imóveis através de fundos imobiliários, vai ser a parte 4, o próximo vídeo da playlist. E financiar grandes empreendimentos através de quê? Através de renda fixa, através de títulos de dívida de renda fixa. A gente vai entender exatamente o que é. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre conceitos básicos que são fundamentais para quem quer investir em renda fixa, você entender o que é a renda fixa e mostrar quais são os tipos de títulos que existem e quais deles a gente escolhe para colocar na carteira de aposentadoria da gente. Beleza? Então vamos lá. Começando, a gente tem basicamente no Brasil dois principais tipos de investimento em renda fixa. Aquela famosa poupança, né? A antiga poupança, boa e velha poupança. A rentabilidade ela é atrelada ao TR, é TR mais 0,5% ao mês, se a Selic estiver maior do que 8,5% ao ano, ou 70% da Selic, se essa Selic estiver de 8,5% abaixo por ano. Tá? E a poupança é isenta de impostos. Infelizmente, a poupança ela acaba não conseguindo cobrir a inflação, apesar de ser um investimento fácil de fazer e pode ser um bom instrumento para iniciar o investimento. Tá? E tem os títulos de dívida, que são títulos emitidos por pessoas jurídicas, ou seja, quais sejam a União, né, o governo federal, empresas em geral ou instituições financeiras. Essas empresas emitem um título, é como se elas assinassem uma promissória e você desse esse dinheiro para ela e virasse credor recebendo juros dessas empresas. Então são esses dois tipos de investimento, poupança e títulos de dívida. A gente vai focar aqui em títulos de dívida, que é a modalidade, o tipo de investimento em renda fixa que a gente coloca na carteira. Então, outro conceito importante para quem quer investir em renda fixa, em títulos de dívida de renda fixa, são os tipos de juros. São 3 tipos de juros. Os juros pós-fixado, que significa que eu não sei exatamente qual é o valor de juros que eu vou receber, porque esse juros é atrelado a algum índice. O mais comum que a gente vê por aqui no mercado é o título atrelado, à taxa Selic. Então, quando eu falo que um título tal ele paga 100% do CDI, ele está na prática
pagando 100% ali daquela taxa Selic, praticamente isso. É aproximadamente isso, mas a diferença é muito pouco. Então, o título tal paga 100% do CDI, 110% do CDI, significa que ele está atrelado ao CDI. E eu não sei exatamente quanto é que vai ser o CDI no futuro, por isso que ele é pós-fixado. Existe o tipo de juro pré-fixado, como o nome já diz. Esse valor desse juro já é definido na hora que você compra o título. Aí vai ter o título lá que vai pagar 12% ao ano. Pronto, você comprou aquele título, ele vai pagar você 12% ao ano, faça chuva, faça sol. Se a inflação for para 1000%, não importa, ele vai pagar 12% ao ano. Se a inflação for para zero, ele vai pagar 12% ao ano. E tem o híbrido, que é a mistura dos dois. O híbrido tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. O mais comum no nosso mercado é o famoso IPCA+. É o título que paga o IPCA, que é a inflação, mais ou seja, o IPCA, que é a parte pós-fixada. Eu não sei exatamente quanto vai ser o IPCA durante a vida desse título, mais uma parte pré-fixada. Aí você vai ver títulos pagando IPCA mais 5%, IPCA mais 6%. Então é isso que é o juros híbrido. No nosso caso, a gente investe em dois tipos de juros. A gente usa dois tipos de juros. O pós-fixado, que é o título atrelado à Selic, e o híbrido, que é o IPCA+. O pré-fixado a gente não usa nos nossos investimentos, tá? Por uma questão mais de risco, porque se a inflação sobe, esse título, você acaba não conseguindo nem pagar a inflação, porque o título pré-fixado você está pagando, está apostando que a inflação não vai subir. Então, para simplificar, é para evitar os riscos, como a gente está sempre seguindo aquela premissa lá de simplicidade, não querer dar tacada, de ser conservador nos nossos investimentos, pós-fixado e híbrido. São os dois tipos de juros. O outro conceito é o pagamento de juros. O título, quando você compra um título, há duas possibilidades. A primeira é você pagar o título, então você compra aquele título por R$1.000, por exemplo, e ele diz que vai te pagar 10% do CDI daqui a 2 anos. Então, é bem simples esse conceito. Você pagou R$1.000, daqui a 2 anos você vai receber os seus R$1.000 mais os juros equivalente a 10% do CDI ao ano, certo? Sem pagamento de juros ao longo do caminho. E há outra possibilidade de pagamento de juros ao longo do caminho, que a gente chama de títulos com cupons semestrais ou cupons mensais. O comum no Brasil é com cupons semestrais, que significa que você paga os R$1.000, seguindo o nosso exemplo, né? Você paga os R$1.000 no título e a cada 6 meses ele te paga os juros desses R$1.000. Lá no final do vencimento, nosso exemplo são 2 anos de vencimento, então lá no final de 2 anos você recebe os R$1.000 que você depositou, mais aquela parcelazinha de juros que estava faltando. Tá? Qual é a desvantagem do pagamento do cupom? É porque toda vez que você recebe o cupom, é descontado o imposto de renda. E esse imposto de renda que você paga antecipado, ele deixa de render ao longo do tempo. Então, no nosso caso, a gente prefere usar títulos sem pagamento de cupons de juros. A gente deixa para pagar o imposto lá no final, enquanto isso, esse valor do imposto que a gente pagaria antecipado, ele está rendendo juros sobre juros. Lá no final, a gente paga o imposto quando saca tudo, beleza? Então, até agora, a gente usa títulos pós-fixados e híbridos, ou seja, atrelado à Selic e atrelado à inflação, ao IPCA, e que não pague cupons de juros. Em relação à liquidez, outro conceito importante que é a liquidez, ela pode ser diária, significa que você, na hora que você precisar transformar aquele título, aquele valor que você investiu, na hora que você precisar desse valor de volta,
transformar ele em dinheiro no bolso para você gastar. Quando a gente fala que é liquidez diária, é que você solicita o resgate daquele título, ou seja, você vende aquele título ou solicita o resgate dele, você recebe aquele dinheiro em um dia. Existem títulos que é liquidez imediata, ele já sai, já cai, você solicita, ele cai na hora na conta. Tá? Mas para efeitos práticos, para o que a gente usa, tanto faz ser diária ou imediata. Então essa é a liquidez, a maior liquidez é essa, você consegue resgatar e receber esse dinheiro na hora. E tem a liquidez no vencimento, que significa que aquele título não é resgatável, você não consegue pegar o dinheiro de volta. Você tem que esperar até o vencimento do título para receber. Porém, há possibilidade, sim, de resgate antecipado. O resgate antecipado significa que você vai ter que vender no mercado secundário esse título. Então, imagine que você comprou um título hoje com vencimento daqui a 2 anos e você não vai poder esperar 2 anos para receber esse dinheiro de volta. No meio do caminho, você vai precisar desse dinheiro. Então, você vai vender ele no mercado secundário. Acontece que, geralmente, quando você vai vender, você tem o risco de ter que vender ele com um deságio, vender ele muito barato e acaba perdendo dinheiro. Tá? Então, a gente se organiza para quê? Se é um dinheiro que você pode precisar dele a qualquer momento, que você não tem uma ideia de quando vai precisar dele, você vai usar a liquidez diária, vai usar títulos de liquidez diária. Se é um título que você tem prazo, você sabe que só vai precisar desse dinheiro daqui a 2 anos ou daqui a 10 anos, você pode usar o resgate, a liquidez no vencimento. Tá? Então são essas duas formas aí, diária ou no vencimento, e dependendo da utilidade desse dinheiro, você escolhe qual liquidez você vai, que tipo de título, né, que tipo de liquidez você vai usar. E por último, para fechar os conceitos, em relação ao imposto que é cobrado quando você investe em títulos de renda fixa. Existe o IOF, que ele tem uma tabela regressiva de 96% no primeiro dia até zerar no 30º dia. Isso significa que se você investir um valor e amanhã quiser tirar esse valor, você vai pagar de imposto em operação financeira, de IOF, 96% em cima do rendimento. Então, praticamente, ele come o rendimento todo de um dia. E esse imposto vai caindo até o 30º dia. Então, a partir do 30º dia, se você tirar esse dinheiro, você recebe a rentabilidade toda, não paga IOF. Só que além do IOF, tem o imposto de renda. E aí, o imposto de renda também tem uma tabela regressiva, também atrelada ao prazo com que você fica com aquele investimento, e ela vai de 22,5% se esse título tiver um vencimento de até 6 meses, até 180 dias, e ele vai regredindo até podendo chegar a 15% em investimentos que passem mais de 720 dias. Então, basicamente, a partir se você ficar 2 anos com esse dinheiro lá, você vai pagar só 15% sobre a rentabilidade na hora de sacar, certo? Na hora de resgatar esse dinheiro. Então, são esses os conceitos que a gente viu que são importantíssimos para quem investe em renda fixa. Os tipos de investimento, que são poupança e títulos de dívida. Aqui a gente usa títulos de dívida. Os tipos de juros que o título de dívida tem, ele pode ter um juros pós-fixado, que é o atrelado ao CDI, 100% do CDI, 110% do CDI, ou híbrido, que é o atrelado à inflação. Quando eu falo, esse título paga IPCA mais 6%, são esses dois tipos que a gente usa. Em relação ao pagamento de juros, tem o título que não paga cupom de juros, ou seja, você não recebe nada durante a vida desse título, você vai receber só o que você investiu mais os juros lá no final, e tem a opção de títulos que pagam juros ao longo do tempo. A gente opta pela primeira alternativa, que é não receber juros durante
a vida do título. Porque toda vez que você recebe uns juros, você paga imposto de renda. Tá? Então, pagamento de juros sem cupom semestral, liquidez a diária, quando você consegue resgatar esse dinheiro no mesmo dia, ou no vencimento, quando você tem que esperar, certo? Aí depende do uso do dinheiro, liquidez diária para dinheiro que você não tem, não sabe exatamente quando vai precisar, que você pode precisar a qualquer momento, ou quando o dinheiro tem um prazo definido para você usar, você consegue pegar títulos com liquidez só no vencimento. E em relação ao imposto, foi o IOF e o imposto de renda. E beleza. Quais são os tipos de títulos? Quais são os títulos que tem no mercado? Eu vou falar aqui dos mais conhecidos. Como eu falei, os títulos de dívida são títulos emitidos por instituições, pessoas físicas, que são Tesouro Nacional, alguma instituição financeira ou empresas. O Tesouro Nacional, ele emite os títulos públicos, os famosos Tesouro IPCA, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, certo? São aqueles títulos públicos. As instituições financeiras emitem CDBs, LCAs, LCIs, os mais conhecidos, né, os CDBs dos bancos. As empresas, quando ela precisa de empréstimo, de dinheiro, ela pode emitir debêntures, que é a mesma coisa de um CD, é parecido com CDB, só que é para a empresa. E existe também as empresas cooperativas de agronegócio, cooperativas imobiliárias, que ela empresta dinheiro para centenas de pessoas, só que ela não quer esperar receber esse dinheiro aos pouquinhos. O que ela faz? Ela pega essa carteira de clientes que ela tem, vende para uma securitizadora. Essa securitizadora junta toda essa carteira de cliente e lança um CRI ou um CRA, que é um certificado de recebível imobiliário ou um certificado de recebível de agronegócio. E aí capta dinheiro no mercado, as pessoas compram esses títulos, ela paga de uma vez para a empresa, né, o dinheiro de uma vez lá, e fica recebendo dos credores, das pessoas que tinham pego o empréstimo, ela fica recebendo e pagando esses juros para quem comprou os títulos, certo? Mas, simplificando, a gente só usa títulos públicos e CDB na nossa carteira. Então a gente vai usar o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Só isso. Ou o CDB de liquidez diária do seu banco. Então são somente esses três títulos que a gente precisa colocar na carteira. Tesouro Selic e CDB com liquidez diária para reserva ou dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. E o Tesouro IPCA para dinheiro que tem prazo definido que você não vai precisar agora. Então, dinheiro da aposentadoria, que você vai se aposentar daqui a 10, 20 anos, você pode ter um percentual da sua carteira com Tesouro IPCA, né? Um percentual de renda fixa atrelada à inflação. Enfim, é um vídeo, claro, com um monte de informação, dá uma revisada, olha aí esses conceitos, mas a ideia aqui foi passar os conceitos básicos, que com esses conceitos básicos, dá para você começar a investir em renda fixa sabendo o que está fazendo. Porque muita gente compra tesouro, compra CDB, sem saber o que significa isso, sem saber nada de juros, de imposto, nada. A ideia é que era mais trazer esse conhecimento básico e dizer que não precisa inventar, complicar um monte de título. Usa esses três: Tesouro Selic, CDB de liquidez diária do seu próprio banco e Tesouro IPCA para compor sua carteira de renda fixa. Beleza? Então é isso. Curte o vídeo, compartilha, lembra lá de seguir o canal. E aí, aguarde aí o próximo vídeo, a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Beleza? Fique em paz, grande abraço para a família toda.